Fala pessoal, mais um episódio hoje. Nós estamos hoje com o professor Maurício. Professor Maurício, amigo nosso, e ele vai trazer um pouquinho mais de informação sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, né, Maurício? Isso. E aí, olha só, se você quiser acompanhar todos os nossos episódios, é só você aí, ó, fazer um curtir na playlist, acompanhar os episódios aí no YouTube e seguir a página. Se você também quer conhecer o nosso conteúdo, olha só, Instagram aqui para você poder clicar. Depois na descrição de vídeo, todas as informações do Maurício, né, Maurício? Sim. E a gente vai, se você quiser entrar em contato, gostou do conteúdo, quer entrar em contato com o Maurício, também vai ter aqui na descrição de vídeo, beleza? Valeu! Maurício, obrigado por aceitar o convite. Eu fico muito contente, porque é sempre bom ter pessoas com um nível de conhecimento, ó, pá, lá no teto. Nem tanto, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar com vocês aqui. E vamos lá, vamos contribuir aí, né, pessoal? Bora. Maurício, hoje você, dentro da sua vida profissional, né? O que o Maurício hoje faz? Bom, até final do semestre passado eu estava dando aula, né, nível superior na faculdade de Anhanguera, em Campinas. Mas desse semestre para cá, esse ano em si, hoje eu sou gerente administrativo financeiro no escritório na área de direito. Na verdade são 2 escritórios, um em Hortolândia, um em Amparo, Magalhães e Moreno. Então faço a parte administrativa do escritório de Hortolândia e o financeiro das 2 unidades, pagando clientes, honorários e também verificando aquilo que o escritório precisa, né? Ah, legal. E na parte administrativa? Isso, na parte administrativa e do financeiro lá. A gente estava conversando em off aqui que você trabalhou muito tempo na área de vendas, né? Sim, trabalhei na área de vendas. Bom, na área de vendas desde o ano 2000 ou 98. Eu entrei no Banco Bradesco em 98, janeiro de 98. E eu peguei uma fase da área bancária onde aqueles mais experientes, que nem nós assim, viram altas inflações e depois a mudança para o plano real. E por algum período, inclusive, o plano real o real estava mais alto que o dólar. Por um curto período. Então os bancos tiveram que se adaptar e não ganhar só dinheiro com financiamento e empréstimo, mas eles começaram a migrar para a venda de produto. Seguro de automóveis, seguros residenciais, previdência privada, capitalização. Então eu entrei no banco meio que nessa época, onde eles investiram forte em treinamento para que os funcionários, os bancários, pudessem também aprender vendas. Porque naquela época era mais atendimento, era mais administrativo mesmo, não era? Sim, o banco ele ganhava muito dinheiro com empréstimos e financiamentos, porque o Brasil tinha uma inflação altíssima, então você pagava uns juros muito alto quando você precisava de um empréstimo ou algo nesse sentido. E em contrapartida, se você fosse um investidor, a sua rentabilidade não era tão alta. Então, os bancos eles ganhavam muito dinheiro com isso. Mas aí, depois dessa proposta do real, onde a inflação ficou praticamente zero. Eles tiveram que dar uma mudada, né? A gente tá falando isso em 94, né? Isso, eu entrei em 98. Então, os bancos estavam todos se adaptando e investindo muito em treinamento de vendas, de conhecimento de produto. 94 não era real, começou com o RV, né? Isso, era o RV. Caramba, o RV. Acho que essa molecada não sabe nem o que é o RV. Não. Vocês lembram antes, de que ano você é, o editor? 2005. Misericórdia. E você, Mirella? 2007. Meu Deus do céu. Aqui é quando? 2007, né, Kek? 2007. Essa molecada não sabe nem o que é existir a vida sem internet. Não, jamais. Não sabe. Já imaginou a vida de vocês sem internet, como ia ser? Misericórdia. Pessoal, eu gosto muito de filmes e séries. Vocês não sabem o que era guardar uma tela quente na segunda-feira à noite. Exato. E ainda quando usava o videocassete para poder gravar, né? Pois é, quando dava para gravar ainda. O primeiro videocassete que meu pai comprou era usado, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar um videocassete novo. E não gravava. Não, depois que eu comecei a trabalhar, em casa, eu e meu irmão, eu tenho uma irmã mais nova, né?
Meus pais são separados, minha irmã mais nova é do segundo casamento do meu pai. Uhum. Mas eu e meu irmão, nós ficamos morando com meu pai depois da separação. Então, quando meu pai casou de novo, minha irmã também, depois que nasceu. Mas a diferença de idade minha e do meu irmão, 3 anos. Uhum. Então, depois que a gente ingressou no mercado de trabalho, como que era o esquema lá em casa? A gente dividia por 3. Pai, precisamos comprar um videocassete aqui, ó. Custa 600, ó. 200 você, 200 Maurício, 200 o Ronaldo. Dividia por 3. Dividia por 3, cada um pagava uma mensalidade da parcela lá e comprava o... Ah, legal, pô. Tinha que ser feito assim, né? Senão... Como foi migrar do comercial pro administrativo? Porque comercial é aquela coisa maluca, né? Como foi migrar? Putz, vou pro administrativo. Na verdade, como eu disse, no banco eu tinha um pouco dos dois. Porque a maior parte do meu tempo eu fui gerente de contas. Entrei no banco como escriturário, fiquei um período de praticamente 2 anos como caixa, mas logo eu fui promovido para gerente de contas. Gerente de pessoa física e também um pouco de gerente de pessoa jurídica. Então eu tinha um pouco dos dois ali, né? Tanto o administrativo quanto a parte de vendas, que era algo que o banco estava pegando bem forte nesse sentido. E eu fiquei um período de 10 anos no banco, né? Então eu tinha essas duas experiências, vamos dizer assim, tanto administrativo e de pessoal. E a minha paixão por RH veio desse período, porque minha primeira graduação não tem nada a ver com isso. Eu sou formado em Ciências da Computação. Ciências da Computação. Mas não me pergunte nada sobre. Não foi algo... enfim. Mas RH sempre morou no meu coração, né? De pessoas, gestão de pessoas. E veio do banco isso, dessa época do banco. Então, logo após o banco... Eu tenho até hoje uma empresa de consultoria na área tanto comercial quanto administrativa e fui trabalhar com meu irmão, né? Só com essa empresa. E por um tempo a gente ficou só com a empresa. Depois nós tivemos alguns problemas e durante esse período meio atribulado foi onde surgiu a oportunidade de vir para uma startup que estava começando no estado de São Paulo, que a Oi, a operadora de telefonia Oi, estava vindo em 2008 para o estado de São Paulo e eu fui supervisor de vendas aqui na região de Campinas. E aí sim, aí a venda era pesada, né? No banco eu já achava que era, mas na área da telefonia era bem intenso. Telecom tiro, porrada e bomba, né? Pois é, né? Não é? A todo momento, né? Pensando novas estratégias e em cada cidade e região você tem uma cultura diferente. Por exemplo, Campinas você não pode fazer uma ação na 13 de maio. Então, eu tinha que ter meus promotores todos dentro das lojas. Americanas, CIA, Pernambucanas. Outras cidades da região, você não precisava de autorização de prefeitura, nem pagar qualquer tipo de imposto para você, de repente, ter um promotor na rua, divulgando o produto. Então, para cada região era uma coisa diferente. Que legal. E Maurício, você é de Campinas? Sou de Campinas. Você nasceu, criou aqui? Sim, em 1977 aqui na maternidade de Campinas. Caramba! Cresceu e ficou, né? Cresci e fiquei. Eu aprendi um pouco de outras áreas porque minha esposa é mineira, então agora eu conheço um pouco de Minas. Tá. Mas sempre ela fala que eu sou o menino da cidade. Menino da cidade é boa, né? E o Maurício, até chegar na Oi, até chegar na sua consultoria hoje, qual foi os caminhos que você precisou percorrer? Como você veio? Sua família tinha uma condição legal? Conseguiu proporcionar tudo para você? Como é que foi essa sua... da onde você veio e para onde você está hoje? Não, na verdade, meu pai foi metalúrgico a vida toda. Então, metalúrgico. Então, eu posso classificar aí que nós tínhamos uma classe média baixa, vamos dizer, por um bom período. Não passou fome, mas não era tão fácil as coisas. Isso, exatamente. Meu pai tinha um salário que dava para manter a casa, mas, por exemplo, nós estudamos em escolas estaduais, eu e meu irmão. Meu pai sempre metalúrgico, fazia turno às vezes para conseguir também uma renda um pouco maior, com adicional noturno, algo nesse sentido. E meu pai ele fez Senai e foi metalúrgico a vida toda. Quando eu fiz 14 anos, estava assistindo um filme, falando agora há pouco de filme, né? Tinha pegado 3 filmes na locadora, vídeo cassete. Eita, época boa de blockbuster.
Qual que era a outra muito famosa que fechou? As últimas que fechou? Não é a mil, 100% vídeo? 100% vídeo, nossa. E eu tinha pego lá 3, 4 fitas, meu pai estava fazendo turno naquela noite, devia ser outubro, novembro, não me lembro exatamente, e estava assistindo o filme. Eu madrugava e depois o sábado e domingo eu ficava vendo as partes melhores dos filmes que eu tinha assistido na sexta passada. E se não rebobinasse, tinha que pagar, né? Pagava multa, gente. Pagava multa. O pessoal não sabe. Muita gente não sabe o que é isso. Era divertido, gente. Vocês não sabem que é diversão. E aí meu pai chegou de madrugada, eu estava assistindo o filme e ele falou: é o seguinte, tá com 14 anos, naquela época, com 14 anos você já podia ser jovem aprendiz. E ele falou: você vai fazer Senai. Você vai pro Senai, que foi o que eu fiz. Do Senai pra frente, você tá por conta própria no sentido de você escolher o seu caminho. Mas o Senai eu faço questão de você ter para que um dia você diga: meu pai me deu uma profissão. Se eu galguei outros planos, outros caminhos depois disso, tudo bem, mas... Então, e ele falou: você tem 2 opções. Primeira, você vai fazer Senai sem remuneração, como estudante, e eu vou te pagar a ida e volta de ônibus, mas você vai fazer. Ou você pode prestar um exame que está tendo lá na empresa onde eu trabalho, eles vão selecionar 5 jovens aprendizes e você vai ser remunerado. Na época, se eu não me engano, era 80% do salário mínimo ou algo nesse sentido. Então, você vai ganhar um salário por estudar. E aí eu prestei o exame, passei e fui um dos 5 naquela época para fazer Senai. Pô, que legal. Entrei em 92 no Senai, me formei em 93. Eu fui fazer mecânica geral. Mecânica geral. Ainda bem que eu galguei novos caminhos. Meus professores não gostavam muito das minhas peças, não. Não tinha o mesmo talento que meu pai nessa área. Mas, por um bom tempo eu fiquei na indústria metalúrgica. Então, eu venho de uma família classe média baixa, de não muitas oportunidades e de ter recursos financeiros. Mas sempre um incentivo muito grande do meu pai, da minha avó, no sentido de estudar e escolher algo e ser determinado em conseguir. E aí fui para a empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu também passei no colégio técnico, fui ser desenhista técnico, fui aprender AutoCAD e eu estava nessa área. Até que surgiu a oportunidade de ir para o Banco Bradesco. Prestei um teste, passei e fui trabalhar no banco por indicação de uma amiga minha e eu também queria algo mais administrativo. E aí deu certo. Por 10 anos eu fiquei no Bradesco, foi um período de muito aprendizado, um período muito gratificante. Consegui concluir a faculdade em Ciência da Computação. Na sequência do banco eu fiz RH, porque já tinha aí a paixão por pessoas e gestão de pessoas. Você não se arrepende não ter apaixonado por pessoas? Não me arrependo não. De vez em quando elas pisam na bola, mas eu acho que eu também acabo pisando. Deus o livre. Existe a questão do RH, eu sempre falo pro pessoal aqui, tem a expectativa e a realidade, né? Sim. A expectativa e a realidade meu Deus do céu, é muito distante, né? Muito distante. Mas o gratificante aconteceu hoje aqui, você presenciou, de uma pessoa que tinha trabalhado comigo no passado, que eu nem sabia que trabalhava com você aqui, e ela me reconheceu, e ainda bem que, poxa, Maurício, que legal, você, tá? Então, essa parte é gratificante. Quando você também, quando um aluno, ex-aluno me encontra, e a gente acaba batendo papo, e a pessoa fala, pô, de alguma maneira você contribuiu para o meu crescimento, para um aprendizado, algo nesse sentido, isso não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague, né? Nossa, e aí você foi para recursos humanos. Isso, aí eu fui para gestão de pessoas, e aí na Oi foi um período longo também, né? De 2008, que começou aqui em Campinas, eu fui parar com telefonia em 2016. Uau! Isso, então eu fui supervisor de vendas, eu fui coordenador de vendas, eu fui multiplicador, gerente de treinamento, sempre em terceirizadas da Oi. Uhum. E aí, por um período de 2 anos eu fiquei fora, 2013 e 14. Eu estava 100% dedicado à faculdade. Eu estava como coordenador de curso e professor. Isso. Em 2014 para 15, o estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma terceirizada lá e o resultado não estava muito legal. E aí o pessoal me conhecia, me indicaram para assumir a gerência de lá. E eu assumi em janeiro de 2015. Foi um processo bem legal, uma experiência fantástica.
No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Saiu de Campinas e foi para trabalhar lá. Isso, é algo mais ou menos assim. A operadora ela tinha dado meio que um checkmate na terceirizada, no sentido de, olha, vocês têm 3 meses para começar a mudar o resultado aqui, senão nós vamos trocar de terceirizada. Então, o cenário era esse em dezembro de 2014. Ou dá resultado ou dá resultado. Ou dá resultado ou dá resultado. E eu tive essa reunião, essa conversa. Maurício, te indicaram, nós estamos com esse abacaxi na mão aqui. O que você pode fazer? Uau. Então, foi um momento de oportunidade. Eu acho que o empreendedorismo também se encaixa um pouco nisso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de desafios. Falei, ó, beleza, mas é o seguinte, vocês sabem que se em 3 meses não der resultado, daqui 3 meses eu tô na rua. Você está me contratando. Na hora que eu terminar meu período de experiência, acaba também a terceirizada lá. Então, vamos negociar algo que seja bacana para mim também. E eu não saí da faculdade. Então, como que era a minha vida? Eu pegava o avião segunda-feira de manhã, ia para o Rio de Janeiro para gerenciar a operação lá. Na sexta-feira, ou eu voltava de avião para dar aula na sexta-noite aqui, porque eu não deixei a faculdade. Uau! Ou vinha na quinta-feira de ônibus, dependendo do resultado, porque Rio de Janeiro tem altos e baixos em preços de passagem. Eu tinha um acordo lá com a terceirizada de valores. E voltava para dar aula, porque eu cheguei no meu coordenador e falei, olha, eu estou recebendo uma proposta fantástica para trabalhar no Rio de Janeiro. Mas a situação é essa, tem 3 meses. Se 3 meses der certo, tranquilo. Mas se não der, daqui 6 meses eu vou precisar aumentar minhas aulas de novo. Então eu não queria perder o emprego. E foi um cara super parceiro também na área de RH. Que legal. O professor Alan, ele falou, não, Maurício, vamos fazer o seguinte, vou te manter aqui na sexta-noite, pode ser? Falei, pode ser, dou meus pulos. E aí era essa a minha vida, ia pra lá, ficava durante a semana, voltava. De janeiro de 2015 a outubro. Quando foi outubro, aí novo desafio. A mesma terceirizada falou, Maurício, você vai continuar cuidando do Rio, mas eu quero que você cuide também de São Paulo e Minas. Você vai ter um gerente em São Paulo, vai ter uma gerente em Minas. Você vai gerenciar os dois e vai fazer a gerência do Rio. E aí fiquei até meados de 2016 nessa correria, sem deixar a faculdade. Sexta-feira eu voltava e dava aula. Caramba, e quantas pessoas você chegou a ter no seu guarda-chuva? Olha, no Rio de Janeiro, de promotor de vendas, nós tínhamos 176 a 190, porque sempre tinha alguém de licença maternidade, ou alguém que se afastava, de promotores. Nós tínhamos 12 supervisores, de 12 a 15 supervisores, que cuidavam desses 176 no estado do Rio, 4 coordenadores, uma estrutura de escritório e eu era o gerente operacional. Caramba, e como é que é comandar 180 nego? É loucura, principalmente quando você sai de uma região como Campinas, São Paulo, e você vai para uma região que eu não conhecia. Eu tinha ido uma vez no Rio de Janeiro a passeio, fiquei uns 4 dias lá. E aí conheci a cultura de um público diferente com vários desafios. Mudar resultado, enxugar o quadro, porque na tentativa de resolver o problema de não venda, o antigo gestor, ele inchou o quadro. Ele contratou mais do que o nosso contrato permitia. Então ele tirou do próprio lucro da terceirizada para colocar mais funcionários na tentativa de reverter a situação. Então, quando eu chego lá, o nosso resultado era negativo todo mês. O que mantinha a operação nessa terceirizada é que nós tínhamos mais 3 regiões no Brasil. No Brasil. Essa terceirizada, ela não queria perder a região da matriz, porque ficava muito fácil de ir lá, de conversar, de negociar. Né? Então, foi um grande desafio. Eu cheguei lá e aí, enfim, foram várias coisas. Mas uma que mais impactou foi, pessoal, na primeira reunião, nós precisamos ter 11, 12 supervisores, nós temos hoje 15, 16. Então, no período de 1 a 2 meses, vai reduzir. Ter que cortar. Nós temos 6 coordenadores, nós vamos ter 4 coordenadores. Então, nós vamos ter que reduzir. Promotores de venda, nós estamos com mais de 200, nós precisamos chegar em 176. Eu vou ter que dar um jeito, sem conhecer vocês. Então, é daqui para frente, pessoal, vamos lá. E aí, algumas coisas a gente conseguiu, graças a uma equipe boa também. Mas, assim, deu certo. E como que era a rotina? Porque, assim, para poder gerir 180 pessoas dentro de um ecossistema, trazer objetivos, trazer resultados, principalmente com vendas em telefonia. Mas antes disso, o comportamento do consumidor de Campinas é diferente do comportamento do consumidor do Rio de Janeiro? Olha,
É porque Campinas, você tem um centro em Campinas, né? E 13 de maio ali é onde você tem uma concentração maior de pessoas e nós éramos do varejo, então nossos promotores mais vendiam nessa região central. Tínhamos promotores em shopping, mas já era um público diferenciado, principalmente se você fosse para um shopping galerias, um shopping Iguatemi, você já tem um perfil de público mais pós-pago do que pré-pago. E o nosso produto era pré-pago. Era pré-pago. Isso, eu era focado em pré-pago, né? Então, você tem essa região. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você tem muitas regiões, muitos centros iguais Campinas ali, né? Então, você tinha o centro mesmo do Rio de Janeiro, mas você tinha, logo que você passa a ponte, você tinha o pessoal de Niterói, de São Gonçalo. Se você volta para o Rio de Janeiro, aí você vai ter Campo Grande, Bom Sucesso, Bangu, vai para Caxias, e nós vendíamos tudo, fazia o estado todo. Então, durante a semana, direto eu estava em visita, né? Embora eu não fosse o líder direto desses promotores, mas precisava mudar o resultado, precisava ver o que estava acontecendo que não estava legal, né? E que tipo de rotina você tinha com a equipe para conseguir levar essa galera contigo? Quando eu cheguei lá, Will, só para você ter uma ideia, o antigo gestor, ele era de uma outra região do Brasil e pelo fato dele ter a liberdade e a facilidade de fazer um home office, ele não ia cedo para o escritório. Então, eu sempre falo, cara, o líder, ele é o espelho da sua equipe. E quando eu fui apresentado lá, eu comecei, o horário do escritório era das 8 às 18, e eu falei, pessoal, 7h30 eu vou estar chegando aqui, 19 horas eu vou estar saindo daqui. Eu fui sozinho para lá, não tinha outra coisa para fazer lá, a não ser trabalhar nesse tempo todo, sabia minha esposa quando eu estava de volta aqui. E de fato aconteceu, no primeiro dia de escritório, eu cheguei e a maioria do pessoal do escritório chegou após as 8 horas, né? Chamei todo mundo para a sala de reunião e falei da realidade. Falei, pessoal, eu vou ser o espelho para vocês. Eu vou chegar a tal horário, vou sair a tal horário. Lógico, vocês não precisam chegar às 7h30 como eu. O horário de vocês é 8 e, lógico, há uma flexibilidade, mas não pode ser todo dia. Nós precisamos reverter o processo. Para conhecer as pessoas, a estratégia foi outra. Eu cheguei para filho do dono, na verdade, dessa terceirizada, e falei, olha, eu preciso que você me dê uma verba para toda quarta-feira fazer um happy hour com o pessoal do escritório e o supervisor, a galera que vem para o escritório durante a semana, não todos os promotores, mas principalmente a liderança e o pessoal administrativo. Ele, beleza, não questionou por quê e tudo mais. E assim, o escritório era muito próximo do centro do Rio de Janeiro, né? Então você tem um calçadão ali, não sei se você conhece o Rio. Mais ou menos, eu fui duas vezes só. Tem um calçadão e chega na parte da noite, eles colocam as mesinhas de bar ali e vários, né? E aí eu fui conhecendo o pessoal ali, de uma forma de descontração mesmo. E aí alguns aí tomavam umas a mais e aí já falavam mais coisas, a gente ia captando certas coisas. Foi estratégia boa, essa estratégia foi boa, essa estratégia é boa. E assim algumas coisas foram acontecendo. E aí você vai colocando sua forma de trabalho e você também verifica quem está disposto a mudar, porque da forma como estava não dava para ficar. Não daria certo. E algumas pessoas se dispuseram e logo de início eu já percebi uma disposição para isso, outras nem tanto. E aí fomos fazendo as mudanças, pouco a pouco, muita reunião também. Então minha rotina era, segunda-feira de manhã, parecido com você, eu fazia um alinhamento com o pessoal. Então os 4 coordenadores obrigatoriamente vinham para essa reunião de segunda-feira. Ali eu tratava o geral num primeiro momento e depois individualmente por região, algo que precisava ser tratado. E muita visita intensa. Essa questão de visita no começo, principalmente, para conhecer a região, conhecer os promotores, conversar com os gerentes das lojas, porque esse pessoal tinha uma visão bem estruturada sobre o promotor de venda, né? E fizemos algumas alterações. No final dos 3 meses, o gerente me chamou e falou, Maurício, tem uma boa notícia para te dar. Tem muita coisa para mudar ainda, mas nós já estamos enxergando uma mudança. Uma mudança de postura, uma equipe mais engajada. Pô, legal. E aí fomos. E de janeiro a maio, de maio para junho teve um evento. E aí, dentro desse evento, eles até me premiaram lá. Foi bem legal isso daí. Ganhei uma do Medina.
uma pranchinha Uma uma prancha de acrílico. Pô, que Da legal. Oi foi bem bacana. E aí, nossa, foi bem bacana. Aí o Rio de Janeiro começou a se estruturar, então, e fizeram uma parceria muito boa ali. Foi um período muito bom com a Oi. E depois isso veio para São Paulo, Minas também, né? Uhum. A saída foi devido à Oi ter entrado em recuperação judicial e aí dentro das estratégias da própria companhia houve uma redução muito grande no quadro de promotores e supervisores. Então, de 176 diminuiu para 50 e quase 60 promotores. E aí já não justificava um gerente operacional com salário e benefícios que eu tinha. E, Maurício, hoje, porque, pô, comandar 180 pessoas não é fácil. Mas hoje aquele empreendedor que tá lá, batendo a cabeça com 3, 4, 5 pessoas na equipe, com uma equipe enxuta e ele tá lá, batendo a cabeça, não sabendo o que fazer, quais as dicas que você daria para esse empreendedor, para esse cara que tem empreendedor ou liderança que tem lá sua equipe pequena, 3, 4, 5, mas mesmo assim tá batendo a cabeça. Que dica que você daria para essas pessoas? Eu falaria para elas o seguinte: você precisa pensar como se você fosse grande, mesmo que hoje você não seja. Então, um exemplo: o escritório onde eu estou hoje, CLT, nós temos poucos, somos 3 CLTs, né? A maioria são advogados e eles têm os honorários, mas são associados, né, do escritório ou estagiários. Então, somos hoje no total de 16 pessoas, se nós somarmos os 2 escritórios. Mas há uma tendência de crescimento e um planejamento para crescimento de novas unidades desse escritório. Então, eu preciso pensar como grande, eu preciso me capacitar. Hoje nós vivemos num mundo de constante mudança. Nós falamos agora há pouco aqui, o pessoal nem sabe o que é um videocassete, Não o sabe que mesmo. é viver sem internet. E hoje nós precisamos, nós que viemos dessa época, precisamos nos adaptar ao que existe hoje no mercado de atualidade. Então o gestor precisa estar atento a isso, né? Boas leituras, boas referências de liderança, cursos, né? Investir em cursos, investir em si mesmo muitas vezes. Às vezes é o próprio dono, às vezes numa empresa pequena o próprio Isso, dono o próprio faz dono a faz. gestão, mas ele pensa em crescimento, então ele precisa procurar essas formas de aprendizado. Uma consultoria, desde que da maneira correta. No Brasil, infelizmente, a cultura é: eu vou atrás de um consultor quando eu estou falindo. E aí eu quero que o consultor faça milagre na empresa que já está quebrada. É diferente Bem do que isso, né? seria. O ideal é: poxa, minha empresa está bem e eu vou contratar um consultor ou uma mentoria para vir aqui e me ajudar a estar melhor ainda no futuro. Mas as pessoas vão tentando e a hora que já fez todos os tipos de financiamento, empréstimo, estão cheio de dívidas, é que elas vou chamar um consultor aqui para ver o que ele faz. E ele não vai fazer muita coisa, porque toda ideia que ele der, a maioria pelo menos, vai exigir investimento. E aí, se você não tem investimento, fica difícil. Trabalhar sem possibilidades não dá, né? Não dá, se você já está numa situação ruim, algumas coisas você consegue fazer, mas algumas não. Então, quando a empresa ela está num momento sadio e ela pensa em crescimento e ela traz um profissional para ajudar, isso é super saudável. Na verdade é melhor, é assim, é que é verdade, as pessoas elas pensam que um consultor é para tentar recuperar alguma coisa que está quase perdida, né? Sim, a maioria das consultorias que eu participei ou que eu fiz, o Cristiano Bredes esteve aqui Teve. recentemente. Nós fizemos algumas consultorias juntos, né? Legal, Fomos legal. juntos até a empresa. E tem várias histórias de vários lugares que nós fomos, que depois de analisar como estava a empresa, falando, poxa, o que nós vamos conseguir fazer aqui? Porque a empresa está quebrada. Como que nós vamos... Que ideia que não vai exigir recurso financeiro de investimento? Porque ou você precisa contratar um profissional especialista, ou você precisa investir em tecnologia, em novas formas de fazer alguma coisa. Fica difícil. Algumas não. Algumas empresas nos chamaram e essas empresas estavam saudáveis. Então, poxa, agregou, porque aí você traz novas ideias, mesmo que nem todas sejam ali aderidas, mas a empresa tem capital para investir uma nova tecnologia, num novo pessoal, num novo profissional. E aí, a médio e longo prazo, ela vai recuperar o dinheiro investido e vai ter um lucro maior do que ela estava tendo. Entendi.
E as pessoas, elas veem a consultoria de uma maneira um pouco diferente, né? Sim, Tô ferrado, como é que eu conserto isso depois que tá ferrado? verdade. E ainda na faculdade, nós temos a oportunidade de conversar com futuros administradores ou pessoas que estão ali. Então, você consegue transmitir o conhecimento ou transmitir essa ideia para que eles, à frente da empresa deles ou de alguma outra empresa, tenham essa consciência. Mas muitas empresas no Brasil, elas são geridas por pessoas que às vezes nem se prepararam para uma faculdade. Abriu um novo negócio. O povo brasileiro é um povo empreendedor, infelizmente não estuda muito para abrir, porque Vai na raça e na coragem, né? tem dados do Sebrae aí dizendo que 50% das novas empresas elas acabam quebrando em menos de 24 meses, em menos de 2 anos, por falta de conhecimento, por falta de preparo. Mas às vezes a pessoa abre algo inovador e a empresa começa a dar certo, mas ele não tem a bagagem de um administrador, de alguém que entende disso. Então é importante você ter um mentor, um consultor, realizar algum curso ou vários cursos, um bom livro, uma boa literatura, acompanhar. Hoje nós temos a facilidade, a tecnologia trouxe aí, nós podemos seguir pessoas de grande sucesso e nem tudo eu posso concordar. Tem coisa que eu não concordo com todo mundo que eu sigo. Exatamente. Mas, poxa, às vezes uma ideia, uma dica, fala, poxa, isso aqui dá para usar na minha empresa aqui, vou colocar. E hoje é tão fácil a informação, né? Antigamente era tão difícil. Você tinha que ir na biblioteca, você tinha que, enfim, alugar uma fita, participar de treinamentos que muitas vezes eram caríssimos. Hoje o pessoal tem tudo isso na mão, mas parece que quanto mais fácil, existe uma facilidade maior, pior fica, menos interesse tem, não é? Nos últimos anos eu estava dando uma aula para os meus alunos, embora eu não seja aí tão tecnológico, eu sou da fase do Facebook, né? A maioria dos meus amigos hoje ainda é Facebook. Eu também tenho Facebook, eu também tenho Facebook. Instagram, tudo, mas o Facebook ainda existe lá, ainda tem meu perfil no Facebook. Mas eu falo para eles, pessoal, vocês têm tudo nas mãos. Você tem um celularzinho hoje na mão que, cara, ele faz tudo. Que antes nós precisávamos de todo um aparato, né? Isso que está acontecendo aqui agora, numa sala, uma mesa, era uma parafernália de coisas que você tinha que colocar, e computador, o microfone era um negócio gigante. Nós estamos gravando com celulares, de alta resolução, não tinha nada disso. Nada. Eram câmeras gigantes. Não, a gente até tem 2 câmeras para poder colocar, até eu estava fazendo um teste, mas se você for ver a captação, ela compensa menos que um celular que tem uma qualidade alta. É fantástico a tecnologia. E você pode pesquisar, o Google te dá, o YouTube... Muita coisa, né? Você mesmo falou, pessoal, vamos acompanhar o podcast, está aqui. Com que frequência as pessoas estão vendo? Eu vejo muita gente pesquisando videogame e gamers e às vezes alguns influencers. Nada contra os influencers, tá, gente? Eu não sou contra influencer, não. Mas profissionalmente falando, como está seu investimento? Qual o tempo? Você olha na barra de pesquisa lá, como ganhar dinheiro fácil. Você pesquisa isso daí, ô editor? Como ganhar dinheiro fácil, como ganhar na Mega Sena. Pois é. Esse daí, né? Então, não é por aí, né? O trabalho, você consegue a recompensa do seu trabalho, mas precisa do seu esforço também. Né? Toda ação tem uma reação. Você colhe aquilo que você planta. É isso aí, plantou batata, vai colher batata. E no início da nossa conversa nós estávamos falando, né? Eu venho de uma família classe média baixa e eu, meu irmão, a minha irmã, nós fomos pessoas que, cara, o incentivo era estuda. Porque você precisa estudar dentro daquilo que você gosta, vai ser sacrificial, mas você vai um dia poder colher alguns dos frutos dessa colheita. E foi isso, eu segui essa pegada. Uma vez, você dando uma palestra lá na igreja, você dando uma palestra sobre as 5 linguagens. Isso, 5 linguagens do amor. Lembra? Isso. E olha só que coincidência. Não fala em coincidência, né? E olha só que legal. A gente aqui, a gente também estava começando a utilizar. Eu tive esse insight também, do mesmo jeito que você teve, de utilizar a linguagem como ferramenta para engajamento. Sim,
Porque, na verdade, esse livro, pegando como base esse livro das 5 linguagens do amor, Gary Chapman, se não me engano, isso, ele foi escrito para casais. Exato. Então, era 5 linguagens do amor de como que eu uso de uma das linguagens que eu identifico que é do meu cônjuge, da minha namorada, namorado, enfim, e essa pessoa vai ser agradada porque eu estou usando a linguagem do amor dessa pessoa. E quando eu li esse livro, não existia ainda dele mesmo as 5 linguagens do amor para o trabalho. Para o trabalho. Só existia esse para relacionamento. Exatamente. E aí eu li o livro, falei, puxa, isso aqui dá para usar no âmbito profissional. Porque ali você tem o quê? Palavras de afirmação. Então, um líder, ele, dentro dos seus liderados, você vai ter pessoas ali que vai se sentir reconhecido, por exemplo, com palavras de afirmação. Ó, excelente trabalho que você fez, parabéns, continue assim. Outros gostam de receber um presentinho lá. Então, não é algo caro, mas é uma caneta, é um brinde, é um vale cinema, algo nesse sentido. E a pessoa vai se sentir super parabenizado, reconhecido. Para outros é tempo de qualidade. Então, se eu tenho um bom colaborador, uma boa colaboradora, e essa pessoa fez um bom trabalho, poxa, eu vou tomar um café com essa pessoa na empresa mesmo, mas vou ter um tempo de 5 minutos, 10 minutos, para ela poder me falar as ideias que ela tem, o que ela pensa sobre o departamento dela, quais as melhorias que ela faria se ela fosse gestora daquele lugar. Então, ela vai se sentir reconhecida por isso. Dentre as outras duas ainda, né? Tem a pessoa que gosta do aperto de mão mesmo, do abraço, né? Do toque físico e desse reconhecimento. Enfim, você acaba usando as 5 linguagens e você tem resultado disso. E depois veio o livro das 5 linguagens do amor para o trabalho. Hoje tem para o trabalho, para o adolescente. Para o adolescente, tem uns 5, 6 lá. né? Não li todos, não, mas o primeiro foi fantástico e deu muito certo. Porque eu falo sempre, eu falo sempre pro pessoal, engajar pessoas diferentes da mesma maneira é loucura. As pessoas são diferentes, né, Will? As pessoas, elas são diferentes, elas gostam de coisas diferentes. Elas não precisam ser iguais. Lógico, nós queremos um bom trabalho, nós temos as diretrizes do trabalho, mas as pessoas são diferentes. Então, eu preciso entender como é cada um. Nós estamos falando das 5 linguagens do amor aqui, mas a gente pode entrar ainda em temperamentos. Então, eu tenho lá o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. Como são essas pessoas? Como identificar essas pessoas? Exatamente isso. Porque assim, não é sobre dinheiro, né? Muitas vezes, óbvio, o dinheiro é importante, remunerar remunerar a pessoa, premiar com grana, isso daí é importante? Sim, é válido, mas não é sobre isso. Porque a pessoa, ela quer ser reconhecida, né? Ela quer ser reconhecida. E a forma de reconhecer... E sabe o que eu falo muito pra galera aqui? Vê se você concorda com isso. Quando você aprende a engajar corretamente, você aprende também a puxar a orelha. Sim. Porque é exatamente fazer ao contrário. É verdade. Não é? E você vai aprender até nesse feedback ou nesse puxar a orelha, a maneira certa com cada um também. Porque cada um é um ser diferente. Exato. Não, só um exemplo, no escritório onde eu estou hoje. Depois dessa fase em 2016 aí, eu tive uma séria conversa com a minha esposa, porque minha esposa ela sempre ficou aqui. Em Campinas. No início, ela até me acompanhava às vezes, porque nós não tínhamos ainda nossos filhos. E ela conseguia alguns dias, prolongava algumas folgas e conseguia ir até o Rio de Janeiro, onde eu estava. Mas depois que veio o Arthur, o primeiro filho, já dificultou um pouco e depois, mais ainda com a Laura. E nós tivemos que sentar e conversar. Ela falou, legal, financeiramente falando, tá legal, estamos conseguindo construir nossa casa, que é um sonho nosso, um terreno grande e tal. Estou construindo até hoje, não acabei. Construção é uma benção, Vai né? embora. Ela falou, mas a gente precisa estar junto. Eu lembro que eu falei, olha, eu tenho como voltar, até porque com essa situação que estava acontecendo, eu recebi uma proposta para ir para o Sul, uma outra terceirizada. Falei, eu tenho como voltar e ficar só com as aulas, mas minha renda vai cair na metade, tudo bem? Tudo bem. Então, dentro da minha escala de prioridades, e aí cada profissional tem a sua, o ser humano também tem, a minha família sempre esteve antes do trabalho.
Mas é algo meu, não que seja errado alguém falar assim, não, quero meu sucesso profissional primeiro, que um dia eu tiver realizado, vou ter... aí é cada um. Sempre esteve. Então, ela concordou muito com isso e eu voltei ganhando, financeiramente falando, bem menos. Uhum. Hoje, o lugar onde eu estou, uma das coisas que mais me atrai, aí eu tô falando do Maurício, fleumático, que é meu temperamento, Você foi o Marco. que eu, cara, minha qualidade de vida é eu ter tempo livre. Então, Ok. por exemplo, você me convidou para participar aqui. Eu conversei com o Dr. Eric e o Dr. Daniel, que são sócios do escritório. Falei, ó, fui convidado para um podcast. Maurício, tranquilo, vai lá. Já aconteceu no ano passado, comecinho do ano passado, de uma pessoa me procurar para uma consultoria, 2 vezes por semana no período da tarde. Da mesma maneira, Maurício, tranquilo, tá tudo em ordem aqui, pode ir. Ó, tem um feriado na quinta-feira. Pessoal, vou viajar, posso fazer home na sexta? Maurício, Vai. tranquilo, leva o notebook aí e vai lá. Então, para o Maurício, essa flexibilidade de horário é fantástica. É fantástico. Vale muito e me renova. Que legal, que legal. É muito legal. E para você ter uma noção aqui na agência, o que a gente faz? A gente usa aqui para avaliação de comportamento e para acompanhamento, aqui a gente tem cultura, o DISC. Uhum. Então a gente trabalha com o DISC. Então, no crachá mesmo, a gente já coloca a linguagem da pessoa, as duas primeiras, e coloca o DISC. Porque dentro da cultura da empresa, a gente ensina um a trabalhar com o outro com relação ao comportamento, e ensina, e olhe, e no crachá vai estar o quê? De que maneira que eu gostaria de ser reconhecido ou engajado. Sim. Porque não existe bola de cristal. Não. Tem que estar ali na cara. E a gente coloca no crachá. Qual que é o seu mesmo, editor? Merecei palavras de afirmação e de qualidade. Olha lá. Tá vendo? Bicho, pensa. Esse alopradinho aí, esse moleque, ele fala. Se você vai almoçar, a gente vai almoçar, ele vai almoçar junto. Aí daqui a pouco outra pessoa tá almoçando, ele tá almoçando lá junto. A outra pessoa tá almoçando, ele tá lá sentado junto. Aí depois outra pessoa tá conversando, ele tá conversando junto. Bicho do céu. O tempo de qualidade dele demora 70 horas, não é possível. Mas a parte boa é que ele deve conhecer todo mundo. Entendeu? É bacana. Ele conhece todo Relações mundo. públicas da agência. Não, aqui. bicho, ele é TI. Ele tá na função errada. Não, e aí a gente entende que, querendo ou não querendo, é a forma de ele se sentir amado. Sim, Desse e é muito tempo. importante isso, né? Às vezes você tem um talento dentro da empresa e a sua empresa talvez não seja a maior naquele segmento, mas se o seu colaborador, se a sua colaboradora, ela enxerga e entende que ali ela tem qualidade de vida no trabalho, ela é reconhecida, ela não vai trocar a sua empresa, às vezes por uma que pague até um pouco mais do que ela ganha, mas onde ela não enxerga esses benefícios. Então, se você consegue criar esse clima dentro da empresa, e aí você falou, poxa, e para aquela pessoa que é pequena? Se o pequeno conseguir, que daí é mais fácil até, ele vai crescer estruturado e com esse clima já dentro da empresa, o que é fantástico. Biblicamente, quem não faz no pouco... Não vai fazendo muito. Exatamente, Então, exatamente. Esse é o caminho, e sempre conhecer o seu colaborador, né? Eu falo sempre, o pessoal fala assim, William, mas como é que você faz? Você já consegue, como é que você consegue fazer isso com todo mundo? Não, eu comecei fazendo com 2, 3, 4, e o time foi crescendo, e a cultura foi implementando, o time foi crescendo e a cultura implementando. Não é simples assim, vou implementar uma cultura amanhã, buf, todo mundo tá... Mas agora que a cultura ela já existe, é mais fácil, porque quem está chegando já encontra um time todo dentro dessa cultura. E às vezes pega muita coisa por osmose também. Sim, e isso vai ser bom na vida familiar dessa pessoa. Muito. Porque você passa a maior parte do tempo na empresa. Segunda a sexta-feira, na média, aí, 8 horas por dia na empresa. Depois você vai para sua casa. Então, imagina, eu cheguei para trabalhar num local novo, onde eu encontro essa cultura, onde eu começo a identificar dentro da empresa colegas de trabalho e como eles gostam de ser tratados, como eles gostam de ser reconhecidos,
qual o temperamento deles, a forma deles agir, automaticamente eu vou levar isso para minha família que não conhece, porque eu começo também a tentar identificar como é meu filho, qual a personalidade dele, como que ele gosta de ser reconhecido, minha esposa, né? E assim Você fez na sua casa? O disque? Só com a minha mãe, só. Com a sua mãe? E sua mãe é o quê? Secundê também. Secundê também? Misericórdia. igual Conforme ele é fleumático. fleumático. É, Provavelmente analítico, Isso. detalhista. É. É esse daí. Esse daí é meio aloprado. No caso, a Dani é melancólica, sou fleumático, a Dani é melancólica. Caraca. O Arthur, nós acreditamos que ele seja colérico. Uau, vai sair dando butinada. O Arthur, ele argumenta, ele é fera. Mas a Laura é melancólica igual a minha esposa. Caramba. Já identificamos, toda delicadinha. Que é mais assim, pessoas, sentimental, né? Sentimental. sim. Mimizento. Se eu falo um pouquinho mais forte, ela já chora. Não briga comigo. Pô. Não, e assim, eu falo sempre, a partir do momento que você consegue identificar as pessoas, você passa a conhecer as pessoas, não superficialmente, mas sim com técnicas, com ferramentas, com estudo, simplifica tanto, né, Maurício? Isso, e evita muito conflito também, né, Will? Porque, pensa, às vezes você vê um comportamento de alguém devido a uma situação, se você entende qual é o temperamento daquela pessoa, muitas vezes você entende o porquê que ele está agindo daquela maneira. Então, por exemplo, meu irmão, ele é sanguíneo. Tá. Então, ele tem um comportamento assim, nós estamos conversando, e ele chegou também a fazer consultoria comigo, com o Breda, enfim. Que legal. E já chegou a época de nós três estarmos na mesma... Íamos fazer um treinamento em São Paulo, essa vez foi muito legal. Nós íamos fazer um treinamento em São Paulo para uma empresa primeira vez. E aí, quanto que nós vamos cobrar para ir lá e fazer o treinamento? É uma empresa grande no mercado, ainda até hoje, tem várias redes pelo Brasil todo. Quanto vamos cobrar? E aí, o Breda, não sei se ele chegou a comentar aqui, mas ele é colérico. Colérico. E o colérico tem aquele negócio de que ele sabe, né? Então ele falou... Ele dita a regra, né? Então, Dita a regra. O primeiro a falar é o colérico. Então o colérico... eu não lembro exatamente os valores, então eu vou falar aproximadamente aqui. E aí ele falou assim, eu acho que nós temos que cobrar R$1.000 para ir lá e fazer esse treinamento durante 2 períodos. E aí o sanguíneo, ele já vem tirando um sarro, né? Quando ele não concorda com alguma coisa, porque o sanguíneo, ele é muito, né? Ele gesticula muito, ele fala alto, ele é brincalhão. Então, a primeira reação do sanguíneo, quando não concorda, é ele tirar um sarro daquilo que você está falando. Né? E ele, você tá louco, né? R$1.000 e tal. E por último, chega o fleumático, que já analisou a situação, tentou estudar tudo para dar a opinião dele. E aí concordei com o Breda. Eu falei, gente, não, eu acho que é R$1.000 mesmo. E o sanguíneo, ele não vai ficando nervoso, né? O sanguíneo, ele explode. Ele explode. Então, vocês estão loucos? Esse cara nunca mais vai ser cliente nosso. R$1.000. Só que uma outra característica do sanguíneo do mesmo jeito que ele explode rapidão, ele volta rapidão. Então aí, vamos tomar um café. Eu já conhecendo meu irmão desde, né, quando ele nasceu. Vamos tomar um café, vamos falar de alguma coisa aí que vocês gostam. Tanto o meu irmão quanto o professor Breda, eles são paulinos. E acompanham futebol, eu não, eu gosto eu sou flamenguista, mas não sei se... O editor é São Paulino também, eu sou São Paulino também, só que eu não acompanho, esse cara acompanha. Não, também não, se o Flamengo tá ganhando, perdendo, de vez em quando eu entro nem aí. Ranking, como é que é? A classificação do Brasileirão. Aí eu dou uma olhada lá, Flamengo, tá quinto, quarto, tá bom. Enfim, é maior que eu sei. Quem é o técnico do Flamengo? Não sei. Quem é o jogador? Não sei. Quem joga? Sei lá, os caras estão ganhando dinheiro, deixa eles lá. Enfim, 5 minutos, o Breda e o Ronaldo falando sobre futebol, voltou, o sanguíneo voltava. Voltou. Aí vamos falar do treinamento de novo. E aí, você tem que falar a mesma coisa de um jeito diferente, né? Quer mais água? Então, não, obrigado. Não. Eu falei, então vamos lá, Ronaldo, você falou que tem que ser mais, né? Tem que ser menos, porque você acha que 1.000 tá muito. Mas olha só, nós vamos gastar X para ir até São Paulo, mais Y para comer lá na hora do almoço. Que a gente não sabe se o cliente vai pagar pra gente ou não, tá dentro do pacote aqui. Mais o retorno e tempo, mais a nota fiscal que nós vamos emitir, cara, vai sobrar aí para cada um de nós aqui R$50. Aí o sanguinhão. Pô, mas só 50 é pouco, né? Tal, não sei o que, né? Então, o que você acha de 1.000? E daí vai sobrar 200 para cada um. É verdade, 1.000, então vai 1.000.
Então, você começa a identificar, de acordo com o temperamento, personalidade, o tempo também que você tem de convívio, o porquê que aquela pessoa está agindo daquela maneira. Se ela está bem, se ela não está. Então, às vezes, de você trabalhar um tempo com a pessoa, você sabe se aquela pessoa está num bom dia, se ela não está num bom dia. Às vezes ela está com um problema que ela não compartilhou, pessoal, mas você entende que ela não está num dia legal. Então, algumas coisas eu vou evitar. Como, às vezes a pessoa é uma pessoa que brinca sempre comigo, mas como ela não está num bom dia, vou dar uma evitada nesse sentido. Talvez, algo nesse, né? E é muito doido, e assim, a gente tem que entender, e a gente entendendo isso, facilita a nossa convivência, o nosso relacionamento. É óbvio que às vezes a gente esquece um pouquinho, mas que vou dar um exemplo, quando você vai, sei lá, exigir algo, às vezes se você tá num nível de estresse muito alto, você acaba esquecendo muita coisa, mas no dia a dia, a gente até, aqui, né, aqui a gente até brinca. Então, um exemplo, quem é colérico, que é o dominante, a gente fala assim, é porque é dominante mesmo, por isso que é desse jeito grosso, não sei o que, entendeu? A gente já até fala, esse daqui é o quê? É fleumático, é um conforme? Ele é lerdo mesmo, ele é lerdo, ele vai ver o lado negativo do negócio, não sei o que, não sei o que. Então a gente já faz. A própria pessoa fala, às vezes, entendeu? Então, às vezes eu faço alguma coisa e aí eu falo, gente, tô fazendo isso porque eu sou fleumático, desculpa. Então eu mesmo me toco ali, que é uma... Olha só que louco, olha só que... É muito doido a gente lidar com perfis, a gente entender. Vou dar um exemplo, ó, que nem... vou dar um exemplo aqui do editor. Ele é fleumático, que é conforme, e o segundo dele é colérico. Então, assim, é ele na terra e Deus no céu. Entendeu? É ele na terra e Deus no céu. Se você falar pra ele que ele errou, você acha que ele vai aceitar? Vai ser difícil, né? Não vai aceitar. Aí você tem que dar o quê? Dar um cascudo. Aí você dá um cascudo, pendura ele do lado de fora da agência, desce o porrete nele, dá umas cacetadas, aí talvez ele pensa que... Uma dica para os coléricos é você sempre usar o você sabe, né? Porque como ele sabe tudo, então assim, cara, você sabe que se você tivesse colocado essa caneca aqui em vez daqui, o resultado seria outro, né? Então, quando você usa o você sabe, eu sei. Boa, isso, essa eu gostei. Você sabe que se você fizer tal coisa assim, 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 tal, Então aí é mais fácil ele concordar. Olha lá, você sabe. Opa. Aí sim, agora eu gostei. Caramba, essa eu não conhecia, Nós usávamos, até para técnicas de vendas, para você ter uma ideia, tinha 2 perfis que eu tentava fazer com que os meus promotores e alguns promotores conseguiam identificar muito rápido, que era o sanguíneo no ponto de venda. Não é muito difícil de você reconhecer, e nem o colérico. Por quê? O sanguíneo ele é muito comunicativo. Então, muitas vezes, eu fico, cara, se você estiver atendendo alguém, chegar alguém, e no meio desse atendimento, aquela pessoa já te falou bom dia, já começou a conversar com o cara que ele nunca viu, muito provavelmente ele é sanguíneo, muito provavelmente. Então, essa pessoa extrovertida. E o sanguíneo aí, tem uma característica do sanguíneo, é que ele enxerga o fim e não o meio. Então, ele enxerga lá na frente. Então, um exemplo. Eu vou fazer direito porque eu quero ser juiz. Ele não pensa como os outros, o seguinte, eu tenho que fazer direito, 5 anos, me formar, estudar, prestar um concurso, passar para ser juiz. Não, vou fazer direito porque eu vou ser juiz, ponto. É fácil. E aí, tem um ponto positivo disso. O ponto positivo é que ele não vê as dificuldades no meio, e aí ele pode passar pelas dificuldades e chegar lá. No ponto de venda, era a venda do celular. Porque, geralmente, quando você estava dentro da loja, o nosso foco era o chip. Mas o foco da loja era o aparelho. Então, havia ali uma venda com chip e aparelho. Geralmente, a pessoa chegava para comprar o aparelho. Então, vou dar um exemplo aqui no meu. Identifiquei o sanguíneo. O sanguíneo está enxergando o fim. Em 5 minutos de conversa com o sanguíneo, às vezes ele fala assim, cara, eu quero comprar um chip aqui porque está na promoção da Oi de falar com outros estados. Estou falando daquela promoção da Oi na época, tá, gente? Né? E eu tenho um primo e ele mora lá na Bahia e eu preciso falar com ele direto e tal. E vou comprar o celular. Então, a gente usava isso na venda. No que então é o seguinte, o chip tá aqui, com esse aparelho, vamos supor que eu quisesse vender esse aparelho aqui. Com esse aparelho aqui, você vai sair da loja. Ó o fim, ó.
pro sanguíneo, com esse aparelho aqui, você vai sair da loja falando com seu primo. Então, mentalmente, ele visualizava ele falando com esse aparelho com o primo dele saindo lá. Na verdade, com qualquer aparelho que ele comprasse ali, ele ia sair falando com o Bruno. Mas ele viu esse aparelho saindo lá. Então, era uma possibilidade de venda grande. E a gente usava. E o segundo perfil muito... que eu gostava também de treinar o pessoal, era o colérico. Justamente por esse que eu acabei de falar do Você Sabe. Então, quando chegava naquela época, né, era novidade um aparelho com dual chip, dois chips. Duas operadoras. Então, cara, identificou um colérico, ele veio aqui, ó. Como que eu vou identificar, cara? Bater um papo com ele começa... Ele sabe, colérico. Então, se ele sabe, você vai falar assim, ó, você sabe que hoje... a moda é um aparelho dual chip, certo? 2 chips, não é isso? Aí o cara, sei, pô. Você sabe que uma das melhores marcas que tem hoje no mercado é, sei lá, qual eu quisesse vender. LG, Samsung, Motorola. É isso mesmo. Então, e você conduzia a venda, e muitas vezes ela dava resultado devido a esse... O fleumático já era mais difícil, o fleumático e o melancólico. O melancólico, porque é um pouco mais difícil de você identificar, né? O melancólico ele é mais tímido, então ele abre menos, ele não vai conversar tanto. E o fleumático ele tem uma característica que é estudar antes de comprar. Então, ele vai pesquisar, né? Quando ele chega, ele geralmente ele já sabe o que ele quer, a melhor marca e tudo mais. Em contrapartida, ele é um pouco medroso, ele precisa de alguém que concorde com ele. Ele já sabe o que ele quer, ele, na cabeça dele ele já tem a marca preferida e tudo. Mas ele precisa de alguém próximo, família, amigo, que fala, não, é esse mesmo. Aí alguém de confiança. Isso, alguém de confiança que apoie ele na decisão. Ah, entendi. Olha só, esse daqui, ó, esse daqui... Tô pegando esse de referência. Hoje eu tô pegando. Pegando para Cristo aqui, o editor, por quê? Ele falou assim: acho que trocar o meu computador, porque meu computador. Não sei o quê. Eu falei, precisa trocar. Aí ele falou assim: eu acho que eu vou comprar um igual esse que você tá vendo aí, tá? Aí ele falou assim: não, vou esperar você comprar primeiro, que aí se for bom, eu compro igual para mim. Filha de uma mãe, porque se for ruim, ele não vai comprar, né? Podia ser o contrário, né? Mas é importante. E aí, dentro da liderança, isso também é importante, viu? Porque um dos desafios que eu tive quando eu assumi uma gestão, que começou lá no Bradesco, como gerente de contas, depois gerente de PAB também, e aí eu comecei a ter pessoas que eu liderava, é isso. Por ser fleumático, muitas vezes eu tinha um direcionamento, mas eu ainda estava esperando alguém concordar. E aí, dependendo do seu cargo ou aquilo que você ocupa, cara, você não tem a pessoa pode concordar ali. É agora a decisão, entendeu? É o que você pensa que é o certo para agora. Se você acertou, parabéns. Se você errou, já vai ter consequência, já foi. Então, em todos, nós precisamos o quê? Nos esforçar, aprender a tirar o negativo ou aquilo que é impeditivo e praticar cada vez mais aquilo que é positivo. E o melancólico na hora da venda, como é que era a técnica? Então, o melancólico é uma pessoa que ela fala menos. Então, diferente do sanguíneo que vai compartilhar que ele queria falar com o primo, ou com a namorada, ou com não sei quem. Ele fala a vida, né? Ele fala a vida. O sanguíneo você põe numa festa de casamento, só ele, numa mesa com 7 que ele não conhece, em 10 minutos ele conhece a vida de todo mundo. Sanguíneo. Mas o melancólico não, ele é geralmente o mais tímido de todos os outros temperamentos. Então é mais difícil. Então aí você vai ter que ter várias perguntas ali mesmo, do tipo, você está procurando o quê? Que tipo de aparelho? O que você mais usa num aparelho? Porque eu peguei 2 fases também da telefonia. Eu iniciei na telefonia quando o celular era para falar e mandar mensagem de SMS. E era novidade, né? O SMS era novidade. O SMS era novidade. Eu peguei essa fase e o jogo da cobrinha, que era algo que juventude não sabe. Você conhece? Olha lá. Que o celular era igual o telefone sem fio de hoje em dia, né? Isso. Tijolo. Então eu peguei essa fase da telefonia e eu parei com telefonia do meados de 2016, mas a gente já tinha o WhatsApp, já funcionava, a gente já usava muito. Então aí o telefone celular já não era voz, ele era dados. Quanto de internet que eu tenho, Então, até as ofertas das operadoras, elas mudavam. Antes era quantos minutos eu falava de graça.
no começo lá, quando eu entrei na telefonia. Quando eu estava saindo da telefonia, era quanto de dados eu tenho, quanto que eu consigo navegar na internet por dia, né? Quanto que vai ser. Então, diferente. Então, o melancólico, você vai perguntar mesmo. Você usa mais para quê? Aí eu pegando no meu contexto da época, você usa o WhatsApp, você usa mais internet, você fala mais, qual que é... E aí sim, aí o melancólico vai te responder de acordo com a pergunta que você fizer. Então, você tinha que ter uma lista de perguntas ali. O melancólico, ele é mais emocional também? Ele é mais emocional, né? Muito sentimental, inclusive, né? Na hora da venda, então, dá para trabalhar essa parte emocional Isso, também, né? dá para você trabalhar. Ele precisa estar num bom dia, porque diferente dos outros temperamentos, o melancólico, o melancólico firme mesmo, chegou de manhã no local de trabalho, a pessoa que trabalha com ele ou com ela, sei lá, não falou bom dia, passou e não falou bom dia. Ih, já não O gosta mais melancólico, de... ele já vai, mas ele vai pensar assim, ó, o que eu fiz de errado para a pessoa não falar bom dia? Só que por essa pessoa ser uma pessoa mais tímida, mais na dela, ela não vai, eu estou generalizando aqui, né, 80%, né, não vai até a pessoa perguntar se aconteceu alguma coisa. Então, assim, ela vai ficar mal o dia inteiro e muitas vezes a pessoa não falou bom dia porque esqueceu, porque estava com a cabeça em outro lugar, porque achou que já tinha falado ou alguma coisa assim. Então, agora, se o melancólico trabalhar essa questão de chegar na pessoa, tá tudo bem, cara, você passou ali, você não falou bom dia para mim. Se ela conseguir isso, aí ela vai conseguir ter bons dias, muito, muito mais bons dias, porque vai ver que não, a pessoa você não fez nada de errado. Não fez nada. Então, se ela tiver num dia bacana, ela vai te responder as perguntas e aí sim, ela é mais emocional. Então, se no meio dessa conversa ela sentir empatia com a outra pessoa, ela vai poder abrir alguma coisa, vai poder falar alguma coisa. E como tem dificuldade de não falar não, né? Tem a dificuldade de não falar não, aí você já vai, o vendedor, quando é esperto, já vai empurrando ali, já vai embora. Já vai conseguir. Mas o mais forte mesmo, a gente trabalhava o sanguíneo e o colérico. Caramba. O mais forte, de identificar. Agora, no dia a dia, você atendia pessoas que às vezes você não identificava, e aí a pessoa às vezes escolhia um outro tipo de aparelho. Às vezes, mesmo usando as técnicas, a pessoa vinha com a convicção de que ele queria um aparelho igual do amigo, branco, da marca X. Já vinha com a compra definida isso, já. Isso. Mas muitas vezes dava resultado, se você identificasse a pessoa ali, o temperamento dela. Eu falo muito pro meu pessoal de vendas, né? Vendas não tem segredo. O cliente, ele tá doente, você dá um remédio. Sim, ele precisa de algo que se você supriu... Você só precisa encontrar qual doença que ele tem. E fazer o diagnóstico. E fazer ele entender que ele tá doente, às vezes, porque às vezes ele não sabe que tá. Também tem essa, né? Às vezes ele não sabe que tá. E aí você tem que mostrar pra ele, falar, cara, você tá doente, a sua doença é essa aqui, mas eu tenho um remédio pra isso, cara, é isso aqui. E se ele, de fato, enxergar a solução, ele vai concordar, ele vai acatar. E Maurício, fala um pouquinho da sua consultoria. Tá. Agora, depois da pandemia, eu fiz 2 consultorias pós-pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha uma realidade um pouco com mais, né, consultorias. A faculdade abriu muitas portas para consultoria, porque você está dando aula, muitos alunos estão dentro das empresas e acabam te indicando. Como eu falei no começo, as 2 áreas que eu costumo atuar é a área comercial e a área administrativa, né, até administrativo e financeiro. Algumas outras áreas nem tanto. Mas você sempre consegue parceiros, né? Então, você vai procurar alguém dentro da engenharia da faculdade que faz consultoria lá no operacional. Então, você traz e, às vezes, muitas parcerias acabam surgindo dessa forma. Então, a maioria da minha consultoria foi por indicação. E aí, após uma visita, uma conversa e mostrar para a pessoa se dava certo. Teve caso de eu chegar e, como eu disse para você, falar, cara... Pelo que você está me falando, a empresa está numa situação muito delicada. E as soluções de consultoria aqui vão exigir investimento. Então, a transparência é muito importante no momento que você está conversando com o dono. E é um cuidado que eu tenho também. Por quê? Porque a empresa não está bem, por exemplo. A empresa não está legal. E aí, eu estou trazendo um consultor. Vamos supor que a empresa não esteja quebrada, mas ela não está numa situação muito favorável. Estou trazendo um consultor. Se as ideias
desse consultor, dessa consultoria, dessa mentoria ou consultoria, elas não forem adotadas, ou pelo menos algumas delas, e der errado, ou a empresa fechar, a culpa é do consultor. Tem essa daí também. A culpa é do consultor. Porque você tá levando a culpa, você assim, eu venho com a solução, mas se deu errado, a culpa é sua, né? É sua. Então, essa transparência precisa ser muito grande dos dois lados. Tanto de quem está indo, e aí você precisa, às vezes, falar assim, cara, dentro do seu segmento, não é algo que eu não conheço, é algo novo para mim. Você tem que ser sincero, porque às vezes você vai dar uma bola fora e é o negócio da pessoa. Ou não, ou você fala, não, cara, beleza, dentro disso aqui eu entendo, dá pra gente estruturar, vou te trazer algumas ideias, algumas vão ter um investimento mais caros, outros mais baratos. Mas é isso. Como que você tá? Como você está disposto a aceitar essas sugestões e tudo mais? Ah, legal, bacana, tá dentro, a gente consegue implementar algumas coisas. Então, bacana, então vamos fazer uma consultoria, vamos começar um plano de consultoria. Legal. Sempre trabalhei com consultoria de curto prazo, não gosto de estender muito, não, porque senão você acaba virando funcionário. E a consultoria, o foco não é esse. O foco é, cara, eu faço uma análise do hoje, como está ali o seu ambiente, seu clima, ou sua equipe de vendas. Te trago treinamentos, soluções, ferramentas, você vai aderir. Nós vamos ter um período de acompanhamento, sei lá, 2 meses, 3 meses, e aí fechamos a consultoria. Você vai caminhar sozinho por um tempo. Se daqui 6 meses, 1 ano, você sentir a necessidade de novos treinamentos e tal, você me procura de novo. Mas uma consultoria muito longa também não é muito saudável, porque a empresa fica dependente. Fica dependente e é um trabalho meio que, cara, você precisa dar a solução. A pessoa, ela precisa da solução, né? Então, se você vai empurrando muito ou levando muito para frente, a solução, o retorno começa a ficar muito distante. Né? Então, eu invisto num consultor que vem, nem que for mais intenso, num primeiro momento, para captar, para analisar, implantar, e depois, aos poucos, você vai saindo de campo e alguém, um gestor, uma equipe de gestores da própria empresa vai dar continuidade ao trabalho. Legal. E se as pessoas quiserem contratar o Maurício para poder dar treinamento nessa área de vendas, área de gestão de pessoas, hoje você está disponível para poder fazer isso? Eu consigo muitas ao mesmo tempo, porque eu sou CLT, lá tenho flexibilidade de horário, mas nem todo dia, toda hora, né? Mas eu tenho uma boa flexibilidade, consigo dar algumas dicas. Final de semana, às vezes. Alguns dias durante a semana também é possível. A gente vai lá, verifica, conversa, mas tem meu Instagram, Maurício Mori, professor Maurício Mori, tem meu WhatsApp, também pode divulgar depois o número de contato aí. Vai colocar na descrição, a gente coloca na descrição, só pode entrar em contato comigo sem problema nenhum. Maurício, então, para quem, a gente já deu a dica para a galera, para quem tem uma empresa, uma equipe pequena, como ele pode fazer. Agora a gente falou sobre um pouquinho de engajamento, né, de ferramenta de avaliação de temperamentos, né, de comportamento. Para um líder agora que tem uma equipe, para a gente encerrar, qual é a dica que você dá com relação a essas ferramentas? Sobre temperamento, sobre comportamento, sobre engajamento. Que resumão assim, fala assim, você vai ter sucesso com isso. Você pode ter sucesso com isso. O que mudou para você e o que melhorou, o que trouxe, e que a pessoa às vezes está batendo cabeça e fica assim, ai meu Deus, não tá dando, não consigo engajar, não consigo saber, eu só consigo identificar aquela velha pergunta, aquela velha frase, só consigo identificar o funcionário depois de 3 meses, né? Então enfim, que dica que você dá para essas pessoas? Para quem está na liderança, uma coisa que sempre serviu e eu uso muito para a minha vida eu tento ser eu mesmo e transparente com os meus colaboradores. Ou seja, se eu estou identificando, se eu dou um treinamento para identificar um temperamento ou algo no meu colaborador, ele vai saber qual é o meu também, certo? Então eu sempre procurei ser o exemplo para a minha equipe. Então muitas vezes, uma das dicas que eu dou não exija algo que você não consiga, ou que você não faça. Então, como que eu vou exigir, por exemplo? Eu quero pontualidade da minha equipe, mas eu não sou pontual. Foi o que eu falei lá que acontecia no Rio de Janeiro antes de eu chegar ali. Então, eu não dou o exemplo, eu já chego 2, 3 horas mais tarde. Tudo bem, meu cargo permite, mas eu sou o espelho.
Né, o dono da empresa é quem mais trabalha. Por quê? Porque ele é o espelho, cara. O negócio é dele. Então, o líder, ele precisa ser o exemplo da sua equipe. Um exemplo na pontualidade, um exemplo na palavra. Ou seja, poxa, se eu disse que nós vamos fazer esse projeto acontecer dessa maneira, eu preciso também me engajar para isso. Se a equipe vê um líder engajado, se a equipe vê um líder motivado, se a equipe vê um líder responsável, ela vai com mais facilidade se engajar também. Eu não vou dizer todas as pessoas, porque nós vamos entrar num outro assunto. Eu sei que a gente está terminando aqui, mas a gente acaba entrando num assunto de gerações. Eu venho de uma geração onde as pessoas trabalhavam praticamente a vida toda. Falei do meu pai, a vida toda metalúrgico, numa única carteira profissional. Meu pai trabalhou, acho que 3, 4 empresas, assim, um número muito reduzido de empresas durante os 30 anos que ele trabalhou como metalúrgico, até mais, porque ele se aposentou cedo e continuou trabalhando um tempo. A geração de hoje, não. Ainda bem que hoje é carteira digital, não é mais carteira. Porque senão não ia ter folha, né? É verdade. Ia ter folha para o registro. Então, hoje nós temos um outro perfil de geração. E aí, eu não sei, você trabalha com bastante recrutamento e seleção também. Mas hoje, coisas que na geração anterior era algo de praxe, que você não precisava pedir para as pessoas, hoje, se a pessoa falar, é um diferencial. Do tipo, eu sou uma pessoa que não gosta de faltar no meu local de trabalho, eu sou uma pessoa responsável, e ela conseguir passar para você que de fato ela você fala, cara, compensa eu trazer esse aqui que tem menos experiência que esse outro aqui, porque isso aqui, ó, esse aqui eu ensino, o técnico. E ele já tem isso aqui, ó, que é bacana, pontualidade, responsabilidade, ousadia, enfim. E esse não. Então, levando aqui, presumindo aqui que nós temos uma equipe madura, uma equipe 10, de pessoas que querem ter sucesso naquela empresa, gostam ali. Se elas enxergam no líder o exemplo, elas vão se engajar, elas vão se motivar. Uhum. Mas eu posso ter, às vezes, alguém da equipe que não. E aí eu preciso, como líder, tirar um outro medo que a gente tem, principalmente no começo de carreira na liderança, que é demitir. Quer demitir. Faz parte. Vai ser feliz em outro lugar, porque de repente você não está feliz aqui, não está rendendo aqui quando deveria. E de repente fora daqui, dentro de um lugar que você goste, que de repente é a sua área, você vai explodir, cara, você vai ter sucesso. E faz até um favor para a pessoa, né? E faz até um favor, porque às vezes a pessoa não é dali, ela está ali, mas ela está infeliz e tal. E uma pessoa infeliz, ele vai contaminar o time todo. Então, o líder identificando e sendo exemplo, e identificando os seus liderados, é legal. Por isso que muito líder, quando ele sai de uma empresa para outra, geralmente, se é do mesmo segmento, qualquer coisa assim, ele tenta trazer a equipe anterior. Isso acontece com técnico de futebol, acontece com várias áreas, a gente pode citar isso aí. Porque ele cria seguidores, né? É o que o Instagram hoje que é seguidores. Você cria um seguidor. Eu gosto daquela pessoa, eu me identifico com ela, eu vou seguir aquela pessoa. E leva embora o time, principalmente na parte profissional. Maurício, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo bate-papo, foi legal ter você aqui. Bacana. E a hora que a gente tiver outros temas, a gente traz você aqui de novo pra gente trocar uma ideia. Estou à disposição, muito sucesso para vocês e estou à disposição, foi muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Pessoal, você que quer mais informações, quer seguir o Maurício nas redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo. Segue o Instagram da agência, o Instagram do Maurício vai estar aí disponível para vocês. Lá no seu Instagram, qual que é o foco do seu Instagram? Você fala alguma coisa específica? Rapaz, eu não tenho muito essa parte profissional. Ele é mais familiar. De vez em quando eu coloco um vídeo, alguma coisa direcionada. Eu disse que eu gostava de filme, teve uma época que eu até criei um canal lá de filme. Que legal! E comentei alguma coisa no YouTube e tudo mais. Mas ele é mais familiar. Assim, tem às vezes eu posto algo que eu crio de algumas ferramentas que eu vejo, de uma leitura que eu achei interessante. Show. Mas tem muita coisa familiar ali também. Legal. Mas tem algumas dicas de vez em quando aparecem algumas dicas. Aparece alguma coisa bacana lá. Gente profissional. Fechou. Obrigado pela presença. Pessoal, segue, curte, compartilhe e para os próximos episódios é só ficar ligadinho. Cada 15 dias um episódio novo, toda sexta-feira, meio-dia. Valeu? Obrigado.